Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Estamos começando o mês de agosto, um mês de setembro, melhor, que seja um mês abençoado, um setembro cheio da bênção de Deus, da glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus, que você venha a ser transbordado pelo favor, pela graça de Deus, que você venha a ser transbordado pelo amor de Deus, que você venha a ser transbordado pela unção de Deus na sua vida. Que o Espírito Santo venha trabalhar no seu corpo, na sua alma e também no seu coração, que o Espírito Santo venha fazer definições na sua vida, que o Espírito Santo venha trazer definições e que você venha trazer a glória do Espírito Santo. Amém? Para a sua vida, porque o Espírito Santo é uma matéria, o Espírito Santo é uma matéria, é uma pessoa. Já falei aqui e depois vou dar um estudo aqui sobre vocês, que o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele se entristece, ele fica feliz, ele se aparta, ele chega junto das pessoas, enfim. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, assim como Jesus é uma pessoa, Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa e outra, distintas na sua função. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pastor é um só? É um só. Mas são distintos na sua função. Deus Pai, ele abençoa, ele faz o papel de abençoar. Deus Espírito Santo, ele consola, ele convence, né? Ele convence. Deus Jesus, ele salva as pessoas. A Bíblia fala em Atos 4,12 que nenhum outro nome há salvação debaixo do céu, que importamos que sejamos salvos. A Bíblia diz em Timóteo 4, versículo 2 que pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Então, perceba que o Espírito Santo, ele é uma força, digamos assim, uma pessoa que tem uma força, né? Que o Espírito Santo não é uma força somente, não é uma força, ele tem força. Tem uma religião aí, né? Que diz que o Espírito Santo é uma força, né? E quando eu conversava com esse povo, me fala sobre o Espírito Santo. É porque conversa fiada e caixa de fósforo e papai, não sei o que, blá blá blá, e conversa daqui, conversa de lá, né? Sai para cima e não explicava nada. O Espírito Santo é uma pessoa, ele faz parte da Trindade Divina. Querido, isso é muito fácil. Você, eu e você, nós somos corpo, alma e espírito. Uma só pessoa, acabou. Acabou. É a mesma coisa do Espírito Santo. Deus e Jesus, eu e o Pai, João 10,30, somos um. Por exemplo, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, a Bíblia fala que aí teve a manifestação dos três. O Espírito Santo veio como uma pomba, como se fosse uma pomba, né? E teve aquela imanência em Jesus, o Espírito Santo apareceu como uma pomba, né? De Deus Pai falava, esse é o meu filho a quem me comprazo, e o próprio Jesus que estava ali, em pessoa, na matéria, foi batizado. Então, o Espírito Santo de Jesus, ele e Deus são uma pessoa. João 10,30, eu e o Pai somos um. Se você tem dúvida, leia o batismo de Jesus para você ver a dicotomia, a separação, embora os três sejam um, né? Então, agora, claro que Deus, se você se dirigir a qualquer uma dessas três figuras, né, porque ninguém precisa ter a obrigação de ter um entendimento teológico das três figuras divinas, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você for falar lá para alguém, né, lá no interior do Amazonas, ninguém precisa necessariamente saber isso. Porque isso, claro que você é bom se saber as escrituras, mas isso não vai aumentar a sua fé nem um pouco diminuir, né? Agora vai ser bom para o seu conhecimento e vai ser bom para você pregar a verdade, né? Mas vamos lá. Queridos, nós podemos observar que para Deus nada é impossível e Deus dirige o caminho dos homens bons. A Bíblia fala que os caminhos dos homens são preservados, do bom homem é preservado pelo Senhor. A Bíblia diz que em Salmo 8, quem é um homem para que o estimes, mas quem é o filho do homem, mas quem é o filho do homem para que o se considere. Contudo, fiz menores que um anjo, porém dotados de grande
sabedoria e graça. Você vai ler, é o Salmo 8, que você vai ler. Um salmo muito bonito. Amém? Então, queridos, a questão toda, queridos, é o agir de Deus. Nós falamos aqui sobre o agir de Deus. O agir de Deus é lindo. E quando você pensa que você termina as suas forças, Deus renova as suas forças. Quando você pensa que você acabou, né, no seu vigor, por isso que a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor são como águias. Eu gosto de águias. Se você for olhar no Instagram, na parte pastoral, porque tem dois Instagram, do coach e do pastor, né? O coach é para o desenvolvimento humano, né? Eu coloco aqui algo de desenvolvimento humano, agora sempre falando na palavra de Deus. E o pastor, eu coloco apenas coisas espirituais, né? Sobretudo as coisas espirituais. Um é baseado no espírito, né? Falando do espírito, e outro é baseado no espírito, falando coisa para o desenvolvimento, a ação humana. Bom, vamos lá. 1 Reis, capítulo 19 e 14. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E só eu fiquei. Querido, esse eu, vamos ter cuidado, viu? Vamos ter cuidado. E busca a minha vida para martirarem. Primeiro que você vai ver aqui em Elias, né, comiseração, lamúria, autopiedade, complexo de inferioridade, frustração, né, os 10 pecados capitais que dão origem a esse canal, né? Murmuração, lamúria, complexo de inferioridade, autopiedade, comiseração, maledicência, frustração, blasfêmia, instabilidade, justiça própria, provocada pelo quê? Pelo orgulho, covardia, incredulidade, ressentimento e inveja. Só nesse versículo aqui. Você já viu que já falei deles um por um. E sempre falo aqui porque essa é a proposta do canal também. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto. Mentira dele. Eu estava equivocado. Porque Deus vai dar a resposta aqui a ele. Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei. Queridos, quando a pessoa está no orgulho, a pessoa impede de ver a verdade. Ele falou uma coisa que da visão dele, do ponto de vista dele. Ele não fez uma leitura, uma análise ao redor. Foi uma visão dele. Querido, sua experiência é sua experiência. A experiência do seu próximo é a experiência do seu próximo. Não queira fazer sua experiência, uma regra geral. Já falei isso aqui. É quando algumas pessoas têm uma visão que é de Deus, que é para ele, e ele quer fazer no mundo todo, no bairro todo, na igreja toda, no município todo. Tem algumas visões que é para o Brasil todo. Aí a visão, eu descobri o seguinte, as visões, sempre aquelas globais, aquelas colossais, está na Bíblia. Esdras 9, Daniel 9, Neemias 9, né? Está aí a visão para a restauração, 2 Crônicas 7,14, a visão para a restauração das nações. Está aí. Está aí a visão para as nações, para as, né? Quebrantamento, oração, né? Jejum, arrependimento. Está aí, não tem nenhum segredo. Não tem nenhum segredo. Agora, claro que determinado país, por exemplo, tem país que tem guerra. Que eu falo, veja assim, por exemplo, tem países que ele passa por situações que é pior do que a outra. Tem países que a cultura é totalmente diferente. O que é cultura? Cultura é um costume de um povo. E a cultura pode ser ruim ou ruim. O que é hábito? Hábito é uma ação proativa, uma ação salutar. Por exemplo, ninguém vai dizer, o cara está com vício de beber água, ou de correr, ou de ler a Bíblia. Isso não é vício, isso é hábito. Hábito, as pessoas confundem, você precisa fazer essa ditocomia, o que é hábito, o que é vício. Vício é uma ação pejorativa. Vício é uma ação pejorativa. O cara tem vício de beber cachaça, o cara tem um vício de fumar cigarro, o cara tem um vício de cheirar cocaína, o cara tem um vício de brigar, o cara tem um vício de pornografia, o cara tem um vício de bater nos outros.
é uma coisa pejorativa que vai prejudicar o ser humano, o seu próximo. Hábito não. Hábito vai fazer bem a si mesmo e aos outros. O cara tem um hábito de dar a paz do Senhor. O cara tem um hábito de abraçar. O cara tem um hábito de ler a Bíblia. O cara tem um hábito de orar. Sempre coisa proativa. E na cultura, você precisa ser inserido na cultura para você saber estudar. O Espírito Santo vai lhe falar, você vai ter que orar na região que você está para você saber. Porque, queridos, em batalha espiritual, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Em batalha espiritual, a pessoa não chega no lugar já sabendo de tudo. Não, não, senhor. Por mais expert que ela tenha. Agora, claro, os maiores libertadores que eu conheço, ele chega assim no lugar. Mas ele vai orar, o Espírito Santo vai dar discernimento, vai dar sabedoria, vai dar condição, competência e capacidade para ele, né, resolver aquela situação. Por exemplo, você vai chegar em um país igual o leste europeu, né, onde há regiões dominadas por aqueles países, né, Turcomequistão, Tajiquistão, aqueles países oriundos de guerra civil, né, da Rússia, né, é totalmente contrário, né, à filosofia, à maneira que você vai se comportar dos países da África, né, da Somália, da Etiópia, do Sudão, que é totalmente contrário a países da América do Sul, como Nicarágua, Panamá, as Guianas, né, que é totalmente contrário da Europa, né, de alguns países, de outras partes do mundo, se você for fazer missões ou fazer um trabalho missionário lá. Então, o missionário ele tem que adaptar-se, né, no mundo espiritual, né, pedir a Deus uma compreensão da cultura para trabalhar em cima da cultura. Tem cultura porque pela guerra, você não pode falar com ninguém pela guerra. Outras culturas não, outras culturas, o que é ascendente é a questão da promiscuidade. Tem cidades na África que o homem, ele é por lei, para mostrar a virilidade do homem, que o homem tem que ter mais de 2 mulheres por lei. Claro que tudo isso está errado, né? Tudo isso está errado. Mas por lei, né, tem países na África que o cara tem que ter mais de 2 mulheres, 2, 3 mulheres. Né? Ele não faz isso por maldade, ele não faz isso por capricho, não. É porque a cultura errada está assim. Tem países que você tem que sacrificar, né, animais. Então você vai lá e você vai ver o principado, como os grandes líderes nessa área falam, amarrar o principado, você vai ver onde ele trabalha e vai trabalhar em cima daquilo. E Deus vai lhe dar várias visões, estratégias, e você vai sair de lá vencedor. Já li vários livros sobre isso. Já li vários livros sobre isso e vários relatos de missionários, amigos, irmãos, sobre isso. Tanto pessoalmente, como de televisão, de filme, de livros, etc. e tal. Amém? Glória a Deus. E o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge Azael, rei sobre Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, e Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da mão da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. E tem outra coisa, você vê que essa é a resposta de Deus. Deus não limitou. Elias chegou cheio de autopiedade, complexo de superioridade. Aí Deus deu uma paulada nele, no bom sentido, né? Na moral, na ética, um levante para ele, né? E o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho. Ou seja, você está sendo muito birrento, volte pelo mesmo caminho que você veio. Quem fala isso esplendidamente é uma pastora que eu gosto muito, a Bispa Cléo Rossapá. Quando ela prega isso aqui, meu amigo, você percebe uma unção de Deus, ao mesmo tempo que é uma graça, é uma unção de Deus. Né? E Deus falando para Elias, volte pelo mesmo caminho que você veio, porque ninguém mandou você vir por esse caminho. Você vai fazer 3 coisas. Você vai ungir o rei de Israel, o rei da Síria, e vai ungir alguém para o seu lugar.
Ah, e tem outra coisa. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Ou seja, ele falou que todo mundo se postou a Baal, que todo mundo fez o que Baal quis, todo mundo pagou o preço para Baal. E mentira, não. Ele não foi que foi uma mentira, que Elias foi um grande homem de Deus. Ele estava ludibriado, foi uma mentira que ele acreditou, uma mentira que ele acreditou. Não que ele mentiu para se dar bem, porque nisso aí Elias foi um homem extremamente ético, moralmente. A questão dele era com ele mesmo, conhece a ti mesmo. A pessoa precisa conhecer a si mesmo, conhece-te a ti mesmo, examina-se a ti mesmo. Então, faltou essa análise para Elias. E Deus trabalhou com Elias. Por quê, queridos? Jezabel se levantou contra Elias e Elias ficou até mesmo cabisbaixo. E alguns dizem que ele entrou em depressão profunda, alguns dizem que não foi por causa de Jezabel, outros dizem que foi por causa de Jezabel, mas o fato é que ele entrou nessa depressão. Aí Deus dá uma ordem para ele, né? Você já sabe que Deus vai falar para ele, em caso de depressão, para ele comer pão, dormir, e é algo que os clínicos, os psicanalistas, psicólogos, psiquiatras façam para as pessoas que estão em depressão, né? Nada como um bom sono. Às vezes um bom sono, queridos, resolve problemas de anos. Às vezes um bom sono resolve um problema de dias. Por isso que eu aconselho você, durma bem. Vá para o espiritual, sim, vá. Labute na área espiritual, labute, ore 3, 4, 5, 6 horas, sim. Escuta 1.000 mensagens, glória a Deus por isso. Leia 1.000 livros, isso é tudo bom. Agora tenha um sono de qualidade, né? Um sono de qualidade. Mas muito bem. Aí Deus fala sobre o quê? Sobre a morte de Jezabel, né? E Jezabel ela morreu porque ela se levantou contra o profeta. Ela se levantou contra o profeta. E diz aqui em 2 Reis 9:30, e veio a Israel o que ouvindo Jezabel, e pintou em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. Entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve pai Jeri que matou o seu senhor? E ela é ousada, viu? Pense. E levantou-se ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem é dois? Os, ou três eunucos oraram para ele. Dois ou três eunucos oraram para ele. Então disse ele: Lançai de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados pelo sangue a parede e os cavalos, e ele a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de um rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela somente a caveira e os pés, as palmas das mãos. Então voltaram, fizeram saber, e ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, teu servo, dizendo: No pedaço do campo de Israel os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, num pedaço de Israel, que se não posso dizer, esta é a Jezabel. Então o caso foi o seguinte: Jezabel saiu tocando terror, mas aprontou. Pense, minha mulher, que aprontou, multiplique por 1.000. Fazer outra com os pregadores pentecostais. Pense, minha mulher que aprontou. Pensou? Multiplique por 1.000. Jezabel. E aprontou e matou os profetas de Deus e fez aquela coisas contra Nabote, né? Que Nabote tinha uma vinha, Nabote tinha a única vinha que ele tinha era uma vinha de Nabote, o pedaço de terra. O que foi que Jezabel fez, né? Por causa de Acabe, porque os dois eram como parceiros. Às vezes a pessoa fala: rapaz, o cara é gente ruim, mas a mulher é boa, ou a mulher é boa e o cara é gente ruim. Isso não existe isso. Isso é com uma complacência. Para todo Jezabel tem que ter um Acabe. Então, para todo Acabe tem que ter um Jezabel. Porque quando, como diz um pastor, um colega meu, quando Jeú ele vestiu as calças de homem, né, o bicho pegou pro lado de Jezabel.
Aí Deus tinha falado para Elias, Deus falou para Elias, Elias é o seguinte, estava em Jezabel, não pegou a vinha de Nabote. Gente, Nabote só tinha uma vinha, a vinha da família dele. Ele era um homem honrado, um homem de Deus. E Jezabel pegou aquela vinha, matou Nabote, né? Fez uma conspiração terrível contra Nabote, pegou a vinha de Nabote e matou Nabote. E Acabe se apropriou da vinha. Qual o dever dele? Não, é igual Davi. Nesse sentido, para mim, tem injustiças, querido, na Bíblia, que o homem comete, que o homem faz, que perpassa todos os limites humanos, os limites das razões, por pior que seja. Foi o caso de Nabote e o caso de Davi, com Betseba. Porque Davi, naquele tempo, queridos, ele poderia ter a mulher que ele quisesse, portanto que obedecesse 3 regras. 3 regras. Número 1, fosse solteira. Número 2, de preferência de Israel. Mas se não fosse de Israel, poderia ser de outras nações, a qual tinha que obedecer o Deus de Israel. Tinha que se inclinar para o Deus de Israel. Número 3, né, tinha que ser idônea, né? Só que Acabe, ele casou com uma mulher que era fora do arraial de Israel, uma mulher cheia de costumes, idolatrias, patuais, feitiçarias, uma mulher cheia de creca, de cranco, como diz o outro também, pelas costas. E ele, em vez de se posicionar, não. Ela que se posicionou em cima dele, colocando o seu Deus, o Deus que ela servia. E aí Acabe e Jezabel fizeram uma atrocidade em Israel. Levantaram o poste de ídolos, permitiram o culto a Baal, permitiram o culto a Baal Zebud, uma espécie de demônios, invocaram demônios. Enfim, Israel estava uma devastidão e uma devassidão. Israel estava terrível. E nesse meio termo foi quando Deus colocou Elias. Aí Elias, já cansado de tanta batalha, não sei o que, Elias, não sei o que aconteceu com ele, né, porque ele viu Jezabel e ele recuou. Mas de certo que Deus deu um ânimo para ele e Deus usou a palavra através da boca dele, que Jezabel ia ter. Queridos, eu gosto de Deus, que Deus quando pega essas figuras assim, nefastas, pérfidas, sórdidas, intrepidentes para o mal, Deus dá uma missão. É igual o Senaqueribe. Senaqueribe chegou, o que eu faço, o que aconteço, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Deus falou, cala a boca, rapaz, que nem um anjo vai matar 150 mil. Mas você, ele nem vai sujar as mãos com você, que tão imundo que você é. Quem vai sujar a mão com o seu próprio sangue é seus filhos lá. E foi o que aconteceu. E o caso de Jezabel foi a mesma coisa. Jeú chegou, ela começou a falar de onde direto para Jeú. Jeú falou, olha, joga essa mulher aí de cima para baixo. Os eunucos, como diz o outro, eram pessoas que eram castradas, ou se fizeram castradas eticamente, para que não pudesse ter contato com mulher. Alguns já diziam que é como se fosse alguns homossexual que pegou a mulher e jogou lá de cima para baixo. Mas não importa. O importante é que aqueles homens, por ordem de Jeú, jogou ela de cima para baixo e ela se arrebentou toda. E vieram aqueles chacais, tipo aqueles cachorros do mato, que tem muito na África, muito comum naquela região, aquelas hienas, e eles devoram mesmo, viu? Não é brincadeira não, aqueles animais, para você ter ideia, eles comem tudo. Você já viu nos vídeos do YouTube, ou nos vídeos da National Geographic, ou no documentário, aqueles animais, ele come um elefante em questão de minutos. Em questão de minutos. Ele come um boi em questão de minutos, que dirá o homem. E come literalmente com osso, com tudo. As mordidas dele são de toneladas, são uma das mordidas mais fortes da cadeia alimentar. Então,
jogaram Jezabel de cima a baixo, ela caiu, salpicou sangue nas paredes, nas coisas e tal. Os animais viram, estavam com fome e comeu o corpo dela todo, só deixou as palmas da mão e a caveira, né, a cabeça. Mas comeu o corpo todo e depois, em seguida, né, fizeram a digestão e defecaram ali. Foi uma morte também terrível. Por quê? Porque para Deus deixar claro que manda no pedaço é Deus, queridos. Quem manda no pedaço é Deus. Quem manda nas coisas é Deus. Quem manda na estrutura é Deus. Quem tudo está no controle de Deus. Mas como me fala, eu faço, eu aconteço, eu penso. A última palavra de Deus, alguém já dizia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E você vai ver algo que também Deus colocou numa sentença que nem descendentes eles deixaram, né? Com Jezabel. Primeiro mataram os filhos de Acabe, que ele tinha com outras mulheres, né? Depois, veja o que aconteceu. Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse, quem sois vós? Eles disseram, irmão de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha, ou seja, Acabe e Jezabel. Então disse ele, apanhai-vos vivos, e eles apanharam vivos, e os mataram junto ao poço de Bet-Equed, 42 homens, e nenhum deles deixou de resto, ou seja, até a descendência de Jezabel foi extinta. Por quê? Porque ela afrontou o Deus dos exércitos. Queridos, é como eu preguei ontem. Quem contendeu com ele e teve paz, queridos? Quem desafiou a Deus e teve paz? Quem contendeu com Deus e prevaleceu? Quem? Quem bateu testa com Deus e prevaleceu? Quem foi aquele que disse que eu sou maior que Deus e prevaleceu? Quem foi aquele que disse que eu tenho conhecimento, eu tenho poder, eu tenho força e prevaleceu? Quem roubou sua glória e prevaleceu, queridos? Quem foi aquele que se deixou em si mesmar e prevaleceu? Você já viu aqui que eu falei de todos os homens, né? Alguns homens proeminentes. E aí ia começar de Lúcifer, né? E Satanás. Já deu uma pregação aqui sobre isso, um estudo. Você vai ver aqui que se levantou contra Deus e caiu por terra. Que dirás um homem? Se um anjo que era dotado de força, né, colossal, não teve sucesso, que dirás um homem? Então, primeiro você vai ver que Deus animou Elias, né? Deus falou para Elias, olha Elias, você vai ungir 3 reis, né? 3 coisas você vai ungir. Você vai ungir Azael sobre o rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e Elias em teu lugar, né? E o Senhor lhe disse, vai e volta pelo mesmo caminho, unge Azael sobre o rei da Síria, também Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu sobre o teu lugar. Queridos, sabe o que eu aprendo? A tua caminhada é longa. Às vezes você pode chegar, poxa, me fizeram tantas coisas ruins, eu estou aqui que eu não consigo nem me levantar, estou triste, estou abatido. Veja como nós começamos a mensagem. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus te diz hoje, levanta-te que eu estou contigo. A sua caminhada é longa, você vai fazer coisas extraordinárias. A sua caminhada está apenas começando. Tome a posição de vencedor. Parta para cima. Deus vai entregar a você grandes coisas, coisas poderosas na sua vida. Você é muito útil no reino de Deus. Não se deixe abater. Não se deixe ficar triste, abatida. Exercita-te no amor. Busque ao Senhor com todas as suas forças. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Queridos, não há nada que possa resistir o poder de Deus. A Bíblia fala que uns confiam em carro e em cavalo, mas nós, eu e você, faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Uns confiam em carro e cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. O cavalo prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a força.
Faça aquilo que você precisa fazer. Faça aquilo que você deve fazer. Faça aquilo que você tem que fazer. Aliás, aquilo que um homem pode fazer, Deus não faz. E aquilo que um homem não pode fazer, Deus faz. E quanto a esse alinhamento, querido, Deus resolve grandes coisas. É como eu sempre falo de um tópico que Deus me colocou na minha mente. Claro que todo mundo fala desse tópico, mas é um tópico que, para mim, é muito sucinto e é a base de tudo. Arrume a sua bagunça. Você quer triunfar em qualquer área da sua vida, qualquer área, por mais simples que seja uma equipe de futebol, seja a igreja, seja a sua casa, seja a prefeitura, seja o governador, seja a presidência, o primeiro tópico é: arrume a sua bagunça. Arrume, coloque as coisas no lugares, faça do seu palco um lugar agradável. A Bíblia fala que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Abraão se fortalecia buscando a glória de Deus. Abraão se fortalecia fazendo o seu palco, o lugar que ele estava, um lugar da presença de Deus. Invoque o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Faça a sua casa um lugar de adoração. Faça o seu escritório um lugar de adoração. Não importa se você é prefeito, governador, presidente, empresário, pastor, membro. Isso é uma lei para todo mundo, para mim mesmo, para todos nós, fazer nossa casa, o nosso coração, primeiramente, o altar do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.